Calendário Continental de Nas, 4 de março de 1424. As chamas da Grande Guerra de Stallion estão queimando no continente de Nas. O continente está envolto em ruínas, e muitas vidas foram perdidas em meio às cinzas. Não existe um ser que podia parar o exército do rei demoníaco. Apenas o desespero existe naquele lugar. Eis que um guerreiro que se levanta contra eles surge. Isso é mais ou menos a premissa deste jogo. Paradiso. Acesse online agora. Um RPG de realidade virtual, onde o jogador luta contra o exército demoníaco como um guerreiro, para que ele possa se tornar um rei que pode proteger seu território. O nosso prota, depois que voltava do trabalho, passava o seu tempo jogando. Ele estudou toda a história do jogo, todos os itens, territórios, dungeons e bugs, até que se tornou um especialista no jogo e um dos players mais conhecidos e habilidosos de Paradiso, mas ele ficou tão doente que não conseguiu mais continuar jogando, até que realmente acabou morrendo assim. Ele morreu aos 30 anos, sem sequer ter a chance de ter ido a um encontro. Porém, ele acorda em um corpo completamente diferente. A empregada pergunta ao seu lord se ele teve um pesadelo. Nosso prota percebe que está em um lugar completamente diferente e pergunta à empregada desculpe, mas quem é você? E onde estou? Ele renasceu como Jared, filho de um visconde. Ao olhar no espelho, percebe que está obeso e percebeu que sua vida foi reduzida em 20 anos por conta da obesidade excessiva. E viu que o seu status era baixíssimo. Ele tentou se acalmar e disse: meu nome é Shintrepun, mas isso era na minha vida passada. Viu que era lorde de um pequeno território chamado Cribia. Ele havia entrado dentro do jogo Paradiso. Ao ver o calendário em sua interface de usuário, percebe que daqui a 10 anos a Grande Guerra de Stallion acontecerá, onde todas as nações e territórios serão forçados a participar. E ele, sendo um desconhecido de um pequeno território, seu pescoço seria cortado na hora. Ele reclama que seu personagem não era conhecido por ele no jogo, e que não nasceu como um protagonista lindo que vive feliz para sempre. A cadeira quebra e ele despenca no chão. Ele vê as memórias de Jared e percebe que quando criança ele era meio afeminado. Percebendo que tem as memórias das duas vidas, ele diz que possui uma vantagem que só ele tem e que pode usar ao seu favor. Ele disse que irá se tornar o guerreiro mais forte, que se torna um grande rei, usando seu vasto conhecimento no jogo. Ele vai correndo ao escritório, à procura de algo. Ele vasculha em todo o lugar, revirando tudo. A empregada pergunta se ele procura algo, e ele fala que está atrás de uma lembrança que seu pai o deixou antes de morrer. Ela pega o artefato que estava na gaveta para ele. Ele a agradeceu, e ela ficou muito feliz. Ele, sorrindo, pediu para ela sair. Ela disse que seu lorde estava estranho, e que está cheio de energia, e que iria se animar igual a ele. Essa é a herança do Visconde Barrett, um artefato útil que pode ajudar no crescimento mágico, mas para isso teria que ser destruído. Ele disse que essa seria a única maneira de evoluir rapidamente. Uma aura negra e uma estranha fumaça se espalharam pela sala. Um ser maligno emerge da escuridão. O ser pergunta: quem a invocou? E vê que foi Jared, o espírito maligno Isabelle. Ela diz: humano tolo, que desejo você fez ao me invocar. Ele diz: eu quero obter o olho da mente. Ela ri e diz que ganancioso. Só uma pessoa em todo o Paradiso podia possuir o olho da mente, que permite ver os pensamentos das pessoas, dando a capacidade de ver os status de usuário de qualquer um. O que não deveria ser possível de forma nenhuma sem ele. E Jared sabia disso. Porém tem um preço a se pagar. Ele terá que entregar a coisa mais preciosa que possui. Ela ri e diz que dará o olho da mente assim que ele der o seu bem mais precioso.
E fala: se for dinheiro, pegarei tudo. Se for honra, te farei escravo. Ele ri. Ela fala: o que há com os meus lábios? Ele fala que estava pensando em algo que considera extremamente valioso. E era o primeiro beijo de Shin Tae-pum, um cara de 34 anos. Ela se assusta e diz que eu não quero isso. E quem considera seu primeiro beijo como algo mais precioso? Ele fala: quem diria que meu primeiro beijo seria com um espírito maligno? Então, o contrato eterno com Isabela começa aqui. As empregadas comentam: o Lorde, que estava trancado no seu quarto por meses, agora está vagando por toda a mansão, e que ele dizia ter uma vida difícil e que só se alegrava quando comia. Até que Ásia, a empregada, aparece correndo e passando por elas. E elas perguntam se ela precisa de ajuda, e comentam: ela é tão dedicada, só que sempre acaba chorando por causa do Lorde. Ela trouxe os documentos do território e de seus vassalos. Ele fala para ela esperar e parar aí mesmo, pois ele queria ver os status dela. E percebe que ela tem muita lealdade e que tinha muitas qualidades, mesmo sendo uma empregada. Vê que ela tem um amor não correspondido há mais de 10 anos. E percebe que esse amor era por ele, mas ele não poderia corresponder, pois ficaria muito ocupado. Ela diz: me perdoe, meu Lorde. Ele não entende. Ela disse: toda vez que o Lorde precisa de mim, eu devo fazer o meu trabalho corretamente. Aí ele se lembra do seu passado, onde ele batia nela. Mas mesmo assim ela sorria. Ele disse: maldito seja aquele pirralho arrogante do Jared. Ele entregara a maior parte do trabalho para ela, e se dava errado, ele descontava nela. Pensa que, embora ele não tenha sido essa pessoa, ele pede desculpas a ela, pede desculpas pelos erros que cometeu, e disse: deve ter sido difícil para você, e agradeceu por ter ficado do lado dele. Pensa que nunca mais vai mostrar esse lado patético para ela novamente. Então, para me tornar um bom Lorde, pergunta a ela: você pode confiar em mim mais uma vez? Ela fala: sinto muito, e que se sente muito comovida e não consegue parar de chorar, e que ficará ao lado do seu Lorde para sempre. Agora ele é Jared, então deve suportar todos os pecados dele. Ele começa a comer ervas e vegetais para perder peso, pois ele sabia que esses vegetais tinham efeitos para aumentar o nível de saciedade. Apesar de ter um sabor horrível, que ninguém conseguiria comer de bom grado, um gosto de leite estragado misturado com jaca podre, diz ele. Ao comer as ervas melim, seu nível de lipólise aumentou, e por comer folhas de arfa, seu metabolismo retorna às suas estatísticas normais, e sua gordura começa a desaparecer aos poucos, mas ele quer vomitar. Então sua empregada diz que preparou um bife vegano por precaução. Ela falou que aprendeu a preparar esse prato para ele, só que ele nunca comia. Ele diz: Jared, seu maldito, como você podia maltratar esse anjo? E degustou em lágrimas o bife de uma cozinheira classe A, que está tirando o gosto podre da boca. Ao ler os documentos, descobre que Críbia se localiza na parte norte do reino, e se lembrou desse território no jogo era um lugar pobre, de um clima frio que torna impossível o cultivo, mas pragas, monstros e bandidos estão aos montes. Porém, considerando a má localização, seria um lugar perfeito para eventos e missões. O problema é que ele estava fraco demais para usufruir desses benefícios, e diz que tem que renascer dele mesmo, até que Isabelle aparece, e diz ter sido enganada, e que irá persegui-lo e incomodá-lo para sempre. Indo há 10 anos atrás, o soldado bate na porta dizendo para por favor abri-la ao Lord Jared. Fala que foi uma tragédia o que aconteceu com o Lorde anterior, no entanto o senhor deve superar o passado e pensar no futuro. Porém Jared havia sofrido um grande abalo emocional após o falecimento do seu pai. Voltando ao presente, ele chama todos os seus vassalos para uma reunião. E lá está o soldado corrupto que fazia o que bem entendesse, por conta da ausência do Lorde, e foi para cima das empregadas estando embriagado. E em seus pensamentos diz: eu não entendo por que essa belezinha gosta daquele rabicó, mas com certeza a farei minha. Até que outro soldado aparece. Fala o que você está fazendo, dando em cima de toda mulher que vê.
Isso não é uma maneira adequada de um cavaleiro do Lorde agir. Esse é o soldado Laquis. Ele se assusta, porém diz: acha que tem direito de dar sermão para o chefe de segurança pública de Críbia. Parece que você não sabe do seu lugar mesmo tendo sido derrotado pelo Lorde. Laquis diz: eu te desafio a dizer isso de novo. E ele provoca novamente, até que o Sr. Oren aparece. O bêbado fala: não acredito que um cachorro sem dentes e um velho aposentado ainda podem pisar dentro dessa mansão. É uma vergonha para a nossa honra. Laquis fala: como um pirralho arrogante desses pode se tornar chefe de segurança? Oren fala que o entende, mas nada pode ser feito. Eles foram até a reunião. Os vassalos não acreditam porque ele pediu uma reunião. Ao que parece, faz tempo que ele não fazia. E percebe a mudança do seu lorde. O chefe da segurança bêbado fala: meu lorde, por que você está lendo esses relatórios? Isso não combina com o senhor. O senhor deveria encerrar a reunião e beber comigo. E que trouxe um licor raro com ele, que aposta que ele irá gostar. Ele fala: um licor? Ele diz: sim, vamos beber e chamar umas beldades para o senhor também. Laquis pensa: esse marginal seduz o Lorde toda vez que tem reunião para o senhor ficar vadiando com ele, e que vai impedi-lo independentemente das consequências pela glória de Críbia. Nosso prota fala: como você ousa vir à reunião estando bêbado? Você está louco. E os dois ficam surpresos. Ele fala: não fica emburrado, nós não bebemos juntos sempre? Até que um míssil mágico destrói a garrafa. Jared fala: vou fechar os meus olhos para o seu ato desagradável desta vez. Ele diz: não me importo se é um lorde, eu não perdoo pessoas que usam magia contra mim. Nosso prota diz: vamos ao próximo tópico. Gragas, chefe da segurança pública. Você está satisfeito com a riqueza que conseguiu depois de abusar da autoridade que lhe dei para extorquir suborno dos comerciantes que você ameaçou? Ele diz: o que, com uma cara de medo? Ele prejudicou muitos habitantes desse território, por estar cego pela ganância. E os cidadãos não podiam acreditar no governo desse território, porque estavam perdendo as suas riquezas, cobrando ilegalmente imposto e fazendo tráfico humano. Ele invoca uma bola de fogo e diz: pelos seus pecados vou continuar atacando até mesmo depois de ter queimado o seu rosto por completo. Se levanta e sai correndo, porém a bola de fogo atinge. Nosso prota diz: eu realmente queria te matar, porém a lei deve ser executada de forma justa e rigorosa, e que ficará satisfeito só com isso. Ele grita: Gragas será removido de sua posição, e que estará investigando minuciosamente toda a corrupção nesse território. Eles pedem perdão ao seu lorde por negligenciarem o seu dever. Laquis fica surpreso por ele ter derrotado o Gragas com apenas um golpe, mesmo ele sendo um guerreiro tão forte, por usar uma magia de quarta classe tão bem, e o comparo com o antigo lorde. Jared diz: Laquis, vou anunciá-lo como novo chefe de segurança pública. Ele fica surpreso, mas o prota diz que essa é a ordem do seu lorde e que não deveria contrariar. E todos aceitam as ordens de Jared sem objeções. Nosso prota pensa que com isso poderá recuperar a dignidade do lorde que havia caído, e percebe ao ver os status de seus vassalos que não tem uma pessoa que ele possa usar como o seu braço direito e esquerdo. Ele vê o Oren e pensa: vamos com calma, afinal tenho o olho da mente para me guiar. Um mês depois, na cidade, os soldados que eram liderados por Gragas estavam extorquindo um comerciante que implora para não tirarem o seu dinheiro, pois não poderia mais trabalhar sem ele. O soldado diz para ele calar a boca e que ele deveria pagar o imposto da rua quando ele pediu gentilmente, e que apenas ficasse quieto. Um comparsa repara e diz que não tem visto Gragas coletando impostos ultimamente. E o outro diz: ele apenas deve ter saído de férias. O soldado disse que não vai gastar esse dinheiro mesmo que ele não tenha vindo buscá-lo, e que deve mantê-lo seguro. Até que alguém bate na porta. Um deles vai dar uma olhada. Quando ele olha quem bateu, ele vê o nosso prota e diz: o que foi, porquinho? Até que leva um soco que o faz voar. Era Laquis que fala: você deve estar querendo morrer como ousa insultar o Lorde. Nosso prota diz que não se importa,
e percebe que são eles as pessoas que estão recolhendo impostos. Fala para pegar todos eles e não deixar nenhum escapar. Laquis, com sangue nos olhos, diz: obedecerei às suas ordens. Será uma justiça rápida realizada pelo novo chefe de segurança, e eles se surpreendem por haver um novo chefe de segurança. Um que estava lá fora percebe a confusão e tenta sair de fininho, até que Jared percebe e sai. Ele conjura mísseis mágicos e atira. Todos na cidade ficam felizes e começam a dizer viva ao Lorde após ver os bandidos sendo presos. Um deles falou finalmente que esses cretinos foram pegos. Laquis diz: o Lorde admite seus erros anteriores e declarou que cuidará dos cidadãos a partir de agora. Os bandidos ainda não acreditam que o seu Gragas foi pego. Laquis fala a todos: acabar com os criminosos foi apenas o primeiro passo. Não se esqueçam do coração do nosso Lorde que vos adora. O Prota começou a distribuir pão para os que estão passando fome. E canções foram cantadas em nome de Críbia. Todo mundo estava agradecido pelas ações dele. E assim os cidadãos começaram a ver o território e o Lorde de forma positiva. Laquis diz que as pessoas que apoiam Lorde irão aparecer. O plano foi um sucesso. Ele fala que nossos esforços valeram a pena. Ele elogia Laquis por estar indo bem na sua função. E ele responde: eu agradeço por ter sido nomeado ao cargo. E nosso Prota ganha um ponto de carisma. Um mês depois, os criminosos do território foram punidos. A ordem pública e o sentimento público melhoraram visivelmente. Laquis recrutou e designou muitos soldados habilidosos. Tudo unificado sobre o nome do Lorde Feudal. E tudo isso aconteceu por ele ter o olho da mente. E a Isabelle apareceu novamente, pedindo para ele devolver o olho. E o Sr. Oren aparece e disse que as colheitas estão crescendo graças ao novo método de agricultura. Metade do ano é inverno e há uma série de existências prejudiciais, então os resultados não são. A vila fala: embora estejamos tentando usar as pedras de mana como produtos especiais desse território, levará algum tempo para obter o nosso resultado desejado. Nosso Prota pensa: o olho da mente não é muito útil. Só serve para identificar pessoas talentosas e que terá que se esforçar muito mais daqui em diante. Jared começa a tocar na sua barriga. Laquis diz que já viu esse método algumas vezes e parece ser muito eficaz para perder peso. Nosso Prota diz: é um método popular que eu aprendi em um outro território para perder peso. E Laquis responde: à medida em que você perde peso, você parece cada vez mais com o Lorde Feudal. E ele pensa: honestamente, esse método não é para dieta, e sim um truque para aumentar a minha mana de forma injusta. Você o libera de volta ao corpo e reabsorver, esse é um truque para aumentar a sua mana. E pensa que com isso ele poderá usar magia de 4ª classe mais de 1 ou 2 vezes. Alguém entra na sala e disse que tem um comunicado para o Lorde. Ele falou que o grupo de buscas que ele enviou encontrou o acampamento de bandidos dentro da mina de carvão e que além disso encontraram escravos lá. Você gostou? Deixe o seu joinha, fique atento ao lançamento da continuação, ou confira para ver se já não está disponível. Esse trabalho demanda bastante tempo para ser produzido, e você me ajuda muito compartilhando e se inscrevendo. Para ficar ligado nos próximos lançamentos, deixe um comentário, e então até a próxima.